Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico surpreso, quando ouço pessoas dizerem, sobretudo jovens, que não gostam de política, que não querem fazer política. É impossível viver entre pessoas sem fazer política. Uma pessoa isolada, numa ilha deserta, não precisa de política. Duas pessoas até que podem se relacionar pelo amor, mas três só com política. Por exemplo, se três pessoas querem ir a um cinema, como é que eles escolhem o filme? Eles escolhem o filme pelo poder econômico, o dono do carro diz, vocês vão para onde eu quiser. Fez a política do poder econômico. Pelo poder de convencimento, quando tem aquele que lidera dizendo qual é o melhor filme, ou pela força bruta da ditadura, um deles dizendo, vocês vão para tal lugar assistir tal filme, que é o que eu quero. Isso é política. A outra forma é democraticamente discutirem até escolherem juntos qual o filme que vão assistir. Tire três pessoas escolhendo o cinema, coloque 190 milhões escolhendo para onde vai o Brasil. Mesma coisa, só que mais complexo, tanto o processo político quanto a definição de para onde ir. Para onde ir é um problema ideológico. E a complexidade do número de pessoas é um problema de organização partidária. Por isso vocês têm que se preocupar com essas duas coisas, a ideologia e o partido. No que se refere à ideologia, eu quero lembrar vocês que hoje todos falam numa crise econômica que vive o mundo, sobretudo desde 2008. Essa crise, na verdade, ela tem 5 lados. É um erro pensar na crise econômica, porque ela tem uma crise social. Cada vez que você quer resolver o problema da economia, você gera ou resolve um problema social. Ela tem um lado mais visível das finanças, mas cada vez que você vai resolver o problema das finanças, você gera um problema econômico. Ela tem um lado ecológico. Cada vez que você aumenta a produção, retoma o crescimento, a economia fica bem, você está destruindo a natureza. Nós precisamos tratar os 4 lados da crise que nós vivemos. E aí, o problema é a 5ª crise. A crise do pensamento, a crise das ideias, a crise ideológica. Só com uma proposta ideológica nova é que a gente vai enfrentar essas 4 crises. A ideologia que diga como fazer a economia sem depredar o meio ambiente. A gente vai querer crescer ou a gente vai querer decrescer? Tem que discutir isso. A gente vai querer colocar energia nuclear ou a gente vai diminuir o consumo de energia e colocar também energia eólica, energia solar? A discussão disso depende da formulação de uma nova ideologia. Eu, pessoalmente, creio que essa ideologia não vai estar na economia. Não vai estar nem mesmo nos aspectos ditos sociais, da organização social. Eu creio que a solução ideológica para os 4 problemas está na educação. Está na garantia da educação da máxima qualidade, igual para todos. Da máxima qualidade para poder encontrarmos soluções. Se alguém quiser manter a ideia de energia nuclear, tem que ter muita educação para inventar uma energia nuclear que resista aos tsunamis da vida. Porque senão a gente sabe o desastre que ocorre. Isso vem de onde? Da ciência. E a ciência vem de onde? Vem da educação. Mas a educação também para que a gente possa criar fórmulas novas de organização social. Nós vamos querer a igualdade imposta, planejada pelo Estado, ou vamos querer a igualdade do acesso à educação? Eu defendo que no século XXI o socialismo não é mais apropriar-se do capital do patrão e dar para o trabalhador. Para mim, hoje, o socialismo é fazer com que os trabalhadores se apropriem das escolas dos filhos do patrão. Escolas todas iguais.
como defendeu Leonel Brizola e Darcy Ribeiro com os CIEPs. 200 mil CIEPs no Brasil, todas as escolas como CIEPs, todas com a mesma possibilidade de acesso para cada pessoa. Essa é a revolução que eu defendo. Essa é a concepção ideológica que eu defendo. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar saída, sim, para a economia, até inventando outra. Vai encontrar saída para o social, porque todos vão ter igualdade de acesso. E aqueles que não conseguirem estudar, a gente cria uma rede de proteção social. Vai resolver, sim, o problema ecológico, porque a gente define o limite máximo de consumo. E vai resolver o problema financeiro, porque esse está subordinado ao econômico. Não esqueçam que a gente mete o pau nos bancos, mas os bancos estão fazendo aquilo que a economia pede: financiamento para comprar carro, para comprar casas maiores. Esse é o lado ideológico. Eu chamo isso o educacionismo, que é inspirado no Darcy, é inspirado no Leonel Brizola. Mas, para levar adiante uma ideologia, a gente precisa de um partido. Se só fossem 3 pessoas, não precisava de partido, embora termine 2 se juntando num partido contra o outro. Mas dá para você ter os 3 ali. Agora, quando são 190 milhões, ou 105 milhões de adultos, só tem um jeito: o voto. E só tem um jeito do voto: a organização partidária. Nós temos a chance total de organizarmos o nosso PDT para trazer essa bandeira de luta da revolução no Brasil. Eu volto a dizer, revolução no Brasil. Só que essa revolução que eu acho é uma revolução doce pela educação. A ideia da escola igual e da máxima qualidade para todos. Para isso, é preciso muito trabalho dentro do partido. O trabalho de organização e o trabalho de formação. Na organização, o PDT precisa se democratizar cada vez mais. Quando a gente tinha a figura do Leonel Brizola, a democracia era fazer aquilo que ele nos dizia, porque ele tinha um carisma suficiente para nos convencer a todos sem impor nada. Essa é a democracia que a gente tem com líderes carismáticos. Sem Leonel Brizola, a democracia só tem um jeito: é a participação. Cada militante dizer o que pensa, cada militante fazer crítica e autocrítica do partido e de si próprio, cada militante poder dizer o que pensa dos dirigentes e cada militante votando para escolher o dirigente. O dirigente nomeado até é necessário em alguns momentos, porque temos crises, mas não pode ser a saída. O PDT precisa se democratizar. Segunda coisa da organização é o PDT se refundar. Nós temos como base uma Carta de Lisboa, que já tem mais de 30 anos. Nesses 30 anos ocorreram revoluções profundas no mundo. Caiu o Muro de Berlim. O socialismo demonstrou uma fraqueza que a gente não imaginava, aquele socialismo. Surgiu a economia do conhecimento, no lugar da economia tradicional, da indústria mecânica. O problema ecológico apareceu na prática, e não como uma teoria de alguns filósofos. Nós temos que incorporar a economia do conhecimento. Nós temos que incorporar um mundo global. Nós temos que incorporar o problema ecológico no nosso documento fundacional, nas nossas bases fundamentais. Isso exige um debate grande. Um debate grande que, sem trair os outros princípios, nos faça avançar. Como conviver na globalidade sem deixar de ser nacionalista? Como defender o equilíbrio ecológico sem ficar prisioneiro apenas do conservacionismo? Tudo isso exige uma redefinição até do conceito de trabalhismo, até no conceito de democracia, até no conceito de socialismo. Essa redefinição
aliada à democratização, são as bases do processo. Agora, nós precisamos mudar para darmos o salto ideológico é na formação dos nossos quadros. Eu temo que, contaminados pelos outros partidos e pela realidade desses últimos anos, o nosso partido termine sendo um partido em busca de cargos e não em defesa de uma revolução. Por falta da proposta revolucionária. Por isso a formação. Sua formação é que é capaz de transformar um eleitor em um verdadeiro militante. Melhor ainda, só a formação é capaz de transformar um cabo eleitoral, em que nos transformamos, a maior parte de nós, em um militante. Cabo eleitoral, você até pode ter pagando, militante não. Cabo eleitoral você pode ter apenas porque simpatiza com o cara ou porque tem interesses com ele, que é o candidato. Militante não. Militante vai pela causa. É preciso formar a nossa militância para ter cada um deles, o militante, a causa dentro de si, para aí poder carregar a bandeira. Não a bandeira do nome do candidato, nem mesmo a bandeira apenas da sigla, nem mesmo o símbolo. Tudo isso representa alguma coisa para o mundo concreto das ideias e do mundo concreto da realidade. E essa formação, no mundo de hoje, o caminho dela é o debate, como desde os gregos se faz, e esses modernos meios de comunicação. Daí a importância da nossa televisão, Leonel Brizola. Daí a importância de usarmos a transmissão de propostas, de ideias, por meio não apenas da fala ao vivo, nos comícios, nas reuniões, que são fundamentais, que são necessárias, mas também você levando para casa as mensagens, você utilizando a televisão como instrumento de educação, você percebendo que hoje a escola está no ar, a escola está no lugar inteiro, porque nós vivemos numa esfera onde o mundo virtual permite uma comunicação que antes só se fazia por meio da fala e do giz com quadro negro. Vamos ter que usar, já que somos pioneiros, a nossa televisão Leonel Brizola para formar o militante. Mas isso passa pela redemocratização do partido, passa pela participação de todos no debate, porque hoje nós não temos ninguém com certeza de qual é a bandeira correta. Nós não temos ninguém capaz de nos liderar sem contestação. Não há hoje ninguém capaz de liderar sem ser contestado, porque quem tiver certeza demais para querer liderar já está errado. Democracia e formação. Esses são os dois caminhos do PDT do futuro. O PDT que se transforme no instrumento da revolução que o Brasil precisa. E que se transforme ainda mais no instrumento da formulação, do desenho, da utopia que essa revolução vai construir um dia.